Olá, amorzinhos! Quem me acompanha aqui no canal há um tempo sabe que normalmente eu consumo alimentos orgânicos e eu comecei a fazer isso buscando consumir menos agrotóxicos para evitar danos à minha saúde, porque por muito tempo eu absorvi que os transgênicos e alimentos com agrotóxicos eram coisas ruins pra mim, e por isso eu sempre evitei. Até que um dia desses eu tava no Instagram, passando assim os stories, eu vi os stories de uma amiga, da Tuane, onde ela tava falando um pouco sobre transgênicos. Quando eu fui ver, tinha muita informação errada na internet, muitos artigos aleatórios que quando você via não tinham nem sido feitos por realmente uma pessoa que trabalha com isso. Então, conversando um pouquinho com a Tuane, nós vimos que falta muita informação onde as pessoas realmente estão, né, na internet, nas rodas de amigos, enfim, normalmente não é sobre isso que a gente conversa. E por isso eu já decidi trazer a Tuane aqui, mineira, que veio estudar biofísica no Rio. Então, eu sou a Tuane, faço biofísica no UFRJ, puxei uma ênfase que chama toxicologia ambiental, então eu trabalho mais com essa parte de agrotóxico, contaminação de rios por metais pesados, entre outras coisas. Toda a minha pesquisa científica foi voltada mais para a área de biotecnologia. Acho que é isso. E eu trouxe a Tuane aqui pra ela passar uma visão assim geral pra gente sobre os transgênicos. Se faz mal, se não faz mal, o que realmente é, quais são os alimentos transgênicos que a gente realmente consome. Então, Tuane, o que são os transgênicos e por quê que tem transgênico? Por que isso surgiu? Então, os transgênicos, eles são alimentos que passaram por algum tipo de mudança genética. Essas mudanças genéticas são acrescentar um pedaço de um DNA de uma outra espécie no DNA da espécie que a gente quer que seja um alimento transgênico. A transgenia, ela surgiu em 1982. Ela surgiu da necessidade de se criar mais insulina, porque utilizavam insulina do porco e era muito pouca a quantidade de insulina e se matava muito porco. Hoje em dia se faz com transgenia, que você utiliza uma bactéria e aí você consegue que ela produza insulina em maiores quantidades. Todas as áreas que você pode usar transgenia, a agronomia e a agricultura resolveu também utilizar. A China fez uma planta transgênica, que era um tabaco resistente à praga, em 1990. Então foi o boom das plantas e alimentos transgênicos que se deu em 1990. Chegando nos Estados Unidos em 95, através de tomate resistente à praga e com melhoramento de amadurecimento, então eles amadureciam mais rápido. E chegou no Brasil em 1998. Então, em 2018 fez 20 anos de transgênicos no Brasil. Interessante, assim, você falar isso de ser resistente a pragas, porque então parece que os transgênicos foram criados pra gente usar menos agrotóxico. É exatamente isso. Vejo muito se falando que utiliza mais agrotóxico, utiliza mais antibiótico, utiliza mais um monte de outras coisas, mas não é bem assim, porque quando você faz a transgenia, você corta e transfere, né, por exemplo, da soja, a soja tinha um gosto muito amargo. Então ela não era uma coisa que se comia muito porque era um gosto muito amargo. Então o que se fez? Tirou o pedaço que dava, pedaço do DNA que dava essa característica de amargor e colocou de uma outra espécie que dava uma característica mais doce ou menos amarga. Não tem muito a ver com agrotóxico, tem a ver mais com característica. No caso do tabaco da China, era para ser persistente à peste, né, às pragas. Então não faz muito sentido essa questão de usa mais agrotóxico, sabe? Sim. Utiliza menos. Inclusive tem estudos da CIB, que é um Conselho de Informação Biotecnológica, dizendo que só no Brasil, nesses 20 anos que tem transgênico, evitou de ser usado 800 mil toneladas de agrotóxico. Nossa, então evitou de poluir o solo, as águas, tudo? A gente? E a gente. Então acho muito importante deixar frisado isso. Por exemplo, quando eu penso em transgênico, eu penso em soja, em milho, naquele tezinho, sabe, que fica dentro daquele retângulo, assim, uma cor bem chamativa nos alimentos, em enlatados. Eu penso em alimentos, assim, bem específicos. Trazendo essa questão dos transgênicos pra nossa cozinha, pro buffet dos restaurantes que a gente frequenta, quais são os alimentos que são transgênicos e a gente não se toca pra isso? Então, basicamente, 100% dos produtos que são industrializados tem algum ou um ingrediente ou matéria-prima que é transgênico, ou derivado do milho, ou derivado da soja. Porém, também tem outros tipos que, por exemplo, leveduras e bactérias e fungos também sofreram um processo de transgenia e eles são utilizados muito em bebidas, ser parte de conservante. Então, basicamente, 100% dos alimentos que a gente consome hoje são transgênicos. Se caracteriza alimento transgênico todo aquele tipo de alimento que tem qualquer componente ou um componente que passou por esse processo de transgenia. Ou seja, se a gente come carne, quem não é vegetariano, claro, a carne é uma carne transgênica.
se é na matéria-prima que mantém o gado, Na é uma ração, ração essas de milho coisas, transgênico. Sim. Então vai muito além do que a gente imagina que é só a rotulagem dos transgênicos. Isso que você falou dos alimentos industrializados, mas frutas, verduras, assim, a gente vai na feira, a gente sempre imagina assim, uma fazendinha com uma família, né? Aí plantou, não usou nada, só um sprayzinho de água com álcool, porque tinha umas abelhas por perto, sabe? Então a gente parece que quando a gente tá indo na feira, a gente tem uma garantia de que tá comendo comida natural. A gente tem que pensar que o ponto maior do Brasil é que a agricultura familiar é muito forte. Então, o que mantém a nossa alimentação é a agricultura familiar. Só que aí entra em contrapartida que a agricultura familiar é a que utiliza mais agrotóxico. Nossa. Por falta de informação. Ah, por falta de estrutura, né, também, né, realmente. Então, se dilui errado agrotóxico, coloca mais... Não tem muita dessa noção, né? Que tá utilizando errado, que tá fazendo alguma coisa errada. Eles também utilizam sementes transgênicas hoje em dia. Então, querendo ou não tem muito como você escapar. Não tem muito como fugir, né? O Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos. E aí o Brasil, ele produz, na sua maior parte, soja e milho, mas também cana-de-açúcar e algodão, canola. Então a gente tem que desmistificar que é só o milho e a soja. Por exemplo, nos Estados Unidos tem muito mamão, beterraba, berinjela, que são transgênicos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre rotulagem, porque às vezes a gente vai no mercado, caça o T, né? Eu não sei se aquilo ali é padrão, ou se tem outro jeito de rotular, ou se algumas coisas não precisa rotular. Então, é padrão, qualquer produto que tenha... Antigamente era 1% no seu componente, que era transgênico, era obrigado à rotulagem. Hoje em dia, qualquer um. Aparece também o organismo de onde vem a transgenia, mas aí também cai em contradição que se eu tenho todos os OGMs que a gente consome não são rotulados, entendi. Porque também se Os rotular... OGMs são os organismos geneticamente modificados. E eles não são rotulados, que são os transgênicos. Tem parte do DNA de outros, né? Todo transgênico, ele é um OGM, um organismo geneticamente modificado, mas nem todo OGM é um transgênico. Para ser transgênico, tem que ser a espécie que vai ser inserida, né, do pedaço que vai ser inserido no DNA, tem que ser uma espécie que não se reproduz sexualmente com aquela planta. Ah, sim. Naturalmente aquilo ali não aconteceria. Não aconteceria. E, Tuane, você que estuda sobre isso e acompanha as pesquisas e tal, porque sai 1 milhão de pesquisas e às vezes as pessoas fazem uns vídeos assim, mitos sobre os transgênicos, ou então malefícios dos transgênicos, e coloca umas pesquisas na descrição, tudo em inglês, que a gente não entende nada, porque quem entende pesquisa acadêmica é quem estuda, né? E assim, pra você, me fala assim, 2 benefícios, 2 coisas que você acha que são ótimas que os transgênicos trouxeram. A gente acha que utiliza muito mais agrotóxicos, mas utiliza menos. Isso é muito legal. Nessa coisa de utilizar menos, que faz bem pra gente, é um benefício. Então você utiliza muita água pra isso, porque a quantidade de agrotóxicos é muito grande. Então com os transgênicos você diminui essa quantidade de água, porque você faz que você não precisa utilizar tanto agrotóxico. Outra coisa que pra mim é um dos maiores benefícios é que você gera produtos muito mais baratos. Como ele é mais persistente a pragas, porque as pragas elas fazem que perca a plantação. Entendi. E isso faz que o preço fica mais alto. Sim. Quando você gera um ambiente que seja equilibrado, né, que você não tem tanta perda de produtividade, você gera produtos mais baratos também. Nossa, que interessante. Eu não sabia que isso barateava. Eu acho isso um benefício maravilhoso. É imenso. Né? E agora, 2 malefícios dos transgênicos. Então, eu acho que assim, um dos maiores malefícios, na minha concepção, essa tecnologia tá muito na mão de grandes empresas. São 4 empresas. Monopólio, né? Que monopolizam as sementes transgênicas. E tá tudo bem, porque eles recebem investimento para isso, investem nessa tecnologia, né? E eu acho que nisso que o Brasil deveria investir, sabe? De pensar um pouco melhor sobre os transgênicos e começar a fazer pesquisa sobre isso para não estar na mão de grandes empresas, sabe? Sim. Então acho que para mim isso é o maior problema, até porque as sementes são patenteadas. Você vê que o fato de abrir para outras pessoas pesquisarem sobre só ia facilitar e baratear ainda mais o processo, né? Muito. 1 milhão de empresas fazendo aquilo, várias sementes. Cada uma querendo fazer melhor. Fazendo melhor. Gera uma competição boa. Pra mim, nesse caso, é uma evolução, sabe? A competitividade nem sempre é ruim, gente. Tuane, normalmente o que a gente fica mais com medo, né? O que a gente mais ouve também é quanto à nossa saúde. Tanta coisa na vida causa câncer, né? Mas enfim, a gente ouve tanto que, transgênico pode causar isso aqui, que a gente fica com terror, sabe? Os transgênicos fazem bem e mal. O que as pesquisas dizem até hoje? Então, antes de um transgênico ser liberado, ir pro consumidor, pra ir pra
ser plantado. Se passa muitas pesquisas antes disso. Eu confio muito nas pesquisas, então, que eu sei o trabalho que é fazer uma pesquisa, o quanto tempo que demora. Trabalha com isso, ela tá dentro do que ela tá falando. O quanto tempo demora aí pra fazer isso. A Organização Mundial de Saúde, ela adota que você pode comer transgênicos, que não faz mal. E nenhuma pesquisa científica ainda fez com um dano à saúde sobre os transgênicos. Da onde se tirou que faz mal? E elas continuam sendo feitas, inclusive, né? As pesquisas não pararam. Não param. E assim, o que eu acho que pode acontecer, e aí é uma opinião muito particular, dependendo da empresa ou de como é feito a pesquisa, você tem que fazer uma pesquisa muito bem feita para você não ativar uma via metabólica que gera câncer quando você incluir aquele pedaço de DNA. Sim. Mas assim, já é feito muitas pesquisas, então não tem por que esse medo todo, é uma coisa que tá sendo investigada, sabe? não só... É porque às vezes eu acho que a sensação que dá é que alguém teve uma ideia, fez, jogou no mercado. A gente não tem conhecimento dessa... Câncer. Exatamente. Artificial é câncer. Sim. Desde que a agricultura se deu como agricultura, desde os tempos primórdios, desde a época da caverna, o homem, ele seleciona o que ele vai comer. Essa seleção já é uma seleção artificial. Não é só o que é feito em laboratório. Não é de agora isso. É de forma rústica. Se faziam cruzamentos entre plantas até gerar um organismo geneticamente modificado. O milho, ele era o teucinto, né? Ele tinha 8 grãos. Gente, o milho tinha 8 grãos. 8 grãos. Já imaginou um milho com 8 grãos? Você comer um milho com 8 grãos? Uma espiga de milho com 8 grãos. E aí começaram a cruzar um teucinto com outro teucinto, até chegar ao milho que a gente tem hoje. Então a gente já come, querendo ou não, um OGM. Por que eu aceito um OGM que foi feito dessa forma e não aceito o transgênico, que o resultado é o mesmo, gente, só que foi feito num laboratório de uma forma, eu vejo de uma forma muito mais coerente, porque eu tenho que estudar toda uma e você parte falou que genética. Até o brócolis, né? É, o brócolis, que é o amante das pessoas, que eu pude fazer numa pesquisa que todo mundo quase ama brócolis. Não existia. Ele foi feito da mostarda através de cruzamentos que eles queriam melhorar a mostarda selvagem. Ou seja, você come uma coisa que não é natural. Não foi a natureza que fez. A natureza não falou assim, vou criar um brócolis, agora vai surgir um brócolis daqui. Não, foi o homem que fez. Então, Tony, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, né? Sobre essa criação, porque... Nossa, é uma mistura de coisas que cria algo novo, né? Uma coisa que a gente ouve muito, vocês devem ter ouvido demais, é que cientista quer ser Deus. E tem muita gente que não quer consumir coisas por conta disso. A gente acabou de descobrir que a gente consome, né? Mesmo sem querer. Sem querer, se você come, você tá consumindo. Você pode comentar com a gente sobre essa frase que a gente sempre ouve? Então, eu acho que as pessoas são contraditórias quando elas dizem essa frase. Eu falo que tô fazendo um alimento transgênico, você quer ser Deus, você quer criar uma coisa que a natureza não criou e tudo mais. Mas se eu achar a cura do câncer, tô ok. Entendi, que linda, sim. Maravilhosa, Nossa, cientista, sabe? Sim. É contraditório. Então, se eu crio uma coisa que beneficia na cabeça das pessoas, eu não tô sendo Deus. Mas se eu faço uma coisa que elas não concordam totalmente, eu quero ser Deus. Então, acho que tem que mudar a cabeça mesmo da nossa mentalidade de achar. Nossa, e pelo que você explicou agora, dá pra você melhorar o sabor, pra você melhorar a questão nutricional, porque a couve e o brócolis são extremamente nutritivos. Conforme a tecnologia vai avançando, isso também vai mudar e também vai ser um novo cenário e a gente vai ter alimentos mais nutritivos também. Tony, primeiramente, muito obrigada por você se disposto a vir aqui. E a segunda coisa que eu queria te falar é que, cara, eu fico, assim, com muito orgulho, porque, tipo, você é uma mulher na ciência e você sabe que por muito tempo só aparecia na televisão homens. Hoje em dia tá se mudando isso. E, cara, isso é tão maravilhoso, a representatividade, sabe? Tipo, inclusive, a quantidade de alunos que entram em cursos de ciência e tecnologia de mulher tá superando do que os Sério? Então, cara, isso é muito fantástico. É muito fantástico bom ver isso. Não só em ciências, né, em matemática, física, mas, nossa, quando, tipo, você sentou aqui e falou, não, porque eu trabalho com ciência, cara, isso é muito poderoso pra gente, né? Eu acho que é uma forma maravilhosa de poder, assim. E de você sentir que é um ambiente também, querendo ou não, que eu me sinto acolhida sendo mulher. Sério? Eu me sinto excluída. Que legal. Por isso, sabe? Ai, muito obrigada. Fiquei muito feliz de você ter vindo, de verdade. Então é isso, amorzinhos. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A Tuane tem um Instagram pessoal e também tem um Instagram de viagens maravilhoso, né? Além de tudo, ela é viajante, então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, é só deixar aqui nos comentários. E é isso, muitos beijos.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!